Boa noite mais uma vez. Cíntia, Jefferson, vamos entrando. Iago, mais uma vez aí. A doutora Basílio, Ronei, Carol, Edson, Ricardo, Bianca, Rita, Lívia, Simone, Kátia, boa noite, vamos entrando. E hoje temos um convidado bastante especial, um amigo querido, professor Marcos Scalércio, do TRT da segunda região. Wallace, seja bem-vindo. Bianca mais uma vez, Caroline. Jaque. Fabi mais uma vez. César, sempre nos acompanhando. Fabi também. E depois, se vocês tiverem sugestão, viu, de tema para a live, é só me encaminhar por mensagem, por inbox, ou em alguma postagem também. O Ziu, que sempre acompanha a gente. Jaqueline, boa noite. Vicente. Janaína, né? Janaína, Vicente, Evelyn, Janaína. Sejam muito bem-vindos. Ingrid, mais uma vez. Bom, aguardando o professor, realmente tivemos uma notícia até triste, né? Que ele repassou aqui muito rapidamente de uma queda de um avião próximo do local onde ele se encontrava, que atrapalhou a questão da transmissão, né? Do fornecimento de energia elétrica ali no prédio do professor, mas tomara que não tenha ocorrido perdas, né? Perdas humanas. Rodrigo, obrigado pelo prestígio. Thalita mais uma vez. Aí o professor Marcos já entrou, aguardando a solicitação do professor. Autorizado aqui. Opa! Fala, meu amigo, agora sim. Opa, agora sim. Pô, perfeito. De novo, desculpa aí o atraso. Nada, que isso. Esse problema trágico aí que aconteceu, mas agora estamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estava acompanhando já com outros amigos, colegas que participou. Que legal. A ideia sua foi excelente, isso é bem bacana. Motiva os concurseiros, advogados, a todos, né, a estudar. Isso é bem legal. Parabéns, Adson. Achei bem legal a iniciativa. E Marcos, essa é a 29ª live do projeto. Eu espero encerrar com 30. Eu já estava pensando no seu nome já há bastante tempo. E estava no cronograma, né? E para organizar é um pouco complicado. Mas para quem não conhece, o Marcos é uma pessoa assim, muito generosa. Toda vez que você convida ele nunca fala não. Ele sempre acha um espaço na agenda dele, ele tem um sim com esse sorriso. E eu tive uma experiência muito interessante com o Marcos. Eu convidei ele para participar de um simulado de prova oral aqui em Porto Velho. A gente fez um curso beneficente. E aí surgiu essa ideia, já que ele ia dar aula aqui na EJUD, não sei se você se recorda, aqui em Porto Velho. Claro, claro. E você foi tão generoso, porque você deu aula de manhã, à tarde, e o simulado era de noite. E assim, foi umas 3 horas de simulado. Foi bem desgastante, ainda mais para você, que tinha que pegar conexão, voo, né, um voo longo, e diferença de fuso horário. Eu agradeço muito, porque foi muito importante ali para a trajetória de 2 atuais magistrados, um que está lotado no TRT-8, que é o André dos Anjos, e o outro que está lotado no TRT-23, que é o Daniel. A outra candidata, ela está para ser nomeada, se Deus quiser, que é a Daniele, mas todos se recordam com muito carinho, falam bem daquela experiência e que você contribuiu de forma brilhante. Eu te agradeço muito por ter participado desse projeto. E, além disso, para quem não conhece, o professor Marcos Scalércio, ele é juiz do trabalho do TRT2,
é um professor badalado aí, dá aula no Damásio, é autor de diversas obras jurídicas. E, na minha visão, é um excelente magistrado, um exemplo de pessoa, tanto dentro quanto fora da magistratura, e também se adequa perfeitamente à temática da live, que é magistratura e vocação. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? E para iniciar os trabalhos, a gente sempre pergunta em relação à jornada de concurso. Como é que foi a sua jornada de concurso? Se ela foi longa, se ela foi desgastante, se teve muitas reprovações. E também o pessoal fica bem curioso a respeito da sua experiência anterior à magistratura. Se você advogou de fato, se foi servidor. E são essas as curiosidades, né? E a intenção é mostrar mais o ser humano que habita atrás da toga, né? Para deixar um papo bem íntimo aqui, bem descontraído. Opa. E incentivar. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu? Valeu, meu amigo. Eu que agradeço. Primeiro, lógico, a hora que você me convidou, aceitei. Eu sou fã do seu trabalho também como professor, como juiz. O seu livro, né, de preparação para a magistratura, eu tenho a honra de ser mencionado no livro. Sim, isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu sempre indico para os alunos do Damásio, então... E ainda mais pela menção, meu nome, fico muito contente. Na hora que você pediu, não tinha como recusar. E essa experiência aí em Porto Velho foi muito bacana mesmo, a ajudar os colegas a se preparar. E falando em colegas, tem um aluno, também é colega, Adriano Romero, aqui se manifestando. Aluno das antigas, Adriano, juiz, colega nosso. Adriano, um grande abraço. Do TRT 23 aqui, né? Isso, dava aula para ir numa salinha, a gente ia numa sala de uma colega... Uma turminha bem bacana, e deu saudade dessa época, tinha uns comes e bebes gostosos, eu como gordinho no meio da comida que a gente preparava. Então, um abraço, Adriano, obrigado pelas palavras, amigo, tamo junto. Olha só, e eu gostei do convite da live, porque o que tá chovendo de lives sobre a MP, sobre tudo, e a hora que veio esse convite diferente, na hora eu aceitei também, porque vale a pena, às vezes, falar um pouquinho de tema mais leve. Agora, às 10 horas, já tem outra live para falar das MPs. Então, quando veio essa live, eu fiquei feliz. Eu falei, uma live leve, tranquila e que vale a pena. Para mostrar, primeiro, para todo mundo que é possível. Para você ser juiz, juíza, procurador, trabalha procuradora, você não tem que, entre aspas, ter nascido em berço de ouro, ter feito a melhor faculdade, ter tido toda uma carreira profissional típica de um magistrado. Não. Eu digo por mim. Eu não fiz a melhor faculdade aqui em São Paulo, não fiz USP, não fiz PUC, não fiz Mackenzie, não fiz a melhor aqui. Fiz uma faculdade normal, nível médio. E antes de ser juiz, eu advoguei durante quase 7 anos, advoguei de tudo que é jeito. Tentei montar escritório, fui advogado dentro de empresa, departamento jurídico, trabalhei em escritório, ralei de todas as formas na advocacia. E antes de ser advogado, os 5 anos da faculdade, eu fui bancário, eu fui caixa de banco. Eu trabalhava só no Bradesco, no Caixa, não era na área jurídica. E antes de ser bancário, eu já tinha trabalhado em loja de carro, loja de roupa, office boy, balconista. Trabalhei numa padaria, trabalhei numa parte de contabilidade. E olha que engraçado, foi ali que eu comecei a me interessar por direito de trabalho, porque eu fazia bem a parte trabalhista desse escritório de contabilidade. Devia ter meus 17 anos... Ali, 16, 17, eu cuidava de fazer o recibo de pagamento, a parte dos recibos, não a parte, obviamente, jurídica, né, que eu nem tinha conhecimento, mas a parte braçal, de emitir recibo, de fazer recibo, de escrever, e aí vi uma parte triste, eu nunca me esqueço, comento até hoje, nas audiências até, eu era encarregado de comunicar a dispensa para os trabalhadores. Então o patrão lá, o dono, fazia toda a papelada, eu tinha que ir até o cara... sentar com ele, falar, olha, meu amigo, está aqui suas verbas, seus direitos, assina seu aviso prévio, que você vai ser dispensado. E eu lembro até hoje, por isso que eu falo, é o pior momento mesmo no contrato. Se olhar para a cara do trabalhador e falar, você está dispensado, você está desligado, sim, aquele pai de família, aquela pessoa que trabalha 30, 20 anos no mesmo local, é difícil. Então, dali eu comecei a surgir o amor por direito do trabalho. Comecei a olhar o lado do trabalhador, entender um pouco. E aí na faculdade, aí já foi logo, já queria me dedicar para trabalhista, infelizmente. Na minha época era um semestre só de direito de trabalho, e era tudo junto ainda, direito de trabalho e processo de trabalho. Era tipo um semestre de direito de trabalho com 1 mês de processo, era aquela coisa bem mequetrefe. Hoje ainda bem que melhorou isso, né, na grade curricular da faculdade. E aí depois eu corri atrás.
Eu lembro, você perguntou da carga horária de estudo. Eu precisava trabalhar, não tinha como me dedicar 100% aos estudos. Eu precisava do dinheiro, da advocacia, então eu trabalhava durante o dia e depois eu, à noite, estudava. Em média, dava, durante a semana, umas 4 horas por dia, de hora líquida. E aí, sábado e domingo, eu corria atrás, cara. Era aquele sábado e domingo estudando que nem um retardado. Eu deixava de sair, deixava de festa, tudo, porque eu tinha que estudar. Eu levei 3 anos para passar, foram 3 anos de preparação, 3 anos ralando aí, estudando. Eu fiz, cara, eu tenho isso anotado, acho que foram uns 12 concursos que eu fiz, 12 ou 13, o número exato eu tenho isso anotado até no papel, guardei, eu tenho até as notas de todos, tudo. Mas como fazia tempo que eu não tinha esse bate-papo da trajetória, mas 12 ou 13 concursos. Aí eu passei em 2, fui aprovado em 2 concursos, o TRT do Rio, fui aprovado para juiz lá e também aprovado no TRT do Mato Grosso do Sul. E fui aprovado no concurso de analista do TRT2. Analista não cheguei a ser, quando me nomearam para analista eu já estava como juiz, aí acabei não tomando posse como analista. Mas o que eu falo para a galera que está assistindo é dedicar, cada um no seu tempo, cada um tem seu período, tem seu horário. Eu sei que o ser humano é comparativo, é natural, né? Comparar um ao outro, querer, o fulano de tal estuda mais, vai passar antes. Isso não é uma regra, não é uma regra exata. O estudo para concurso não é uma regra exata. Você vê N casos de justiças e alguns casos de injustiças, pessoas que estavam muito bem preparadas e não passaram, pessoas que ainda estavam não tanto e passaram. Então, é suor, é dedicação, é você ralar, é estudar, entendeu? Fazer a sua parte, que a consequência vai vir a aprovação se você não desistir. Não tem jeito. Acho que eu falei demais, peço desculpa, acabo não. Papel de professor, sai falando aqui desentreprendido, sabe? Mas a estrela aqui é você, pode ficar à vontade. E Marcos, você tem alguma, digamos, você teve alguma dificuldade nessa trajetória? O que você achou mais complicado? Primeira fase, segunda fase, terceira fase? Cara, excelente pergunta. Ó. Eu não vou negar que a primeira fase eu consegui pegar bem. Aquela ideia da letra de lei, do estudo mais objetivo, eu peguei bem. Eu até tirava boas notas na primeira fase. Eu acho que eu só fiquei na primeira fase no primeiro e segundo concurso. O resto eu passava. Eu enroscava muito na prova discursiva. Prova discursiva e algumas sentenças. Mas a grande parte das reprovações foram na prova discursiva. Prova aberta, aqueles 10 questões, e ter que dissertar, escrever. Ali foi o meu calcanhar de Aquiles. E tanto de eu escrever, tanto que eu treinar para essa segunda fase, a prova discursiva, né? Que me motivou logo que eu virar juiz a começar a dar aula de questões discursivas. Porque era uma coisa que na minha época, eu passei em 2009, cara. 2009, nós não tínhamos uma gama de professores que faziam correções individualizadas, que não faziam. Tinha alguns grupos de estudo que você mandava a questão, selecionava as melhores. Aqui em São Paulo tinha um brilhante professor Homero, né, que ele é gênio, mas o curso dele era um curso bem teórico, então não tinha a correção individual. A correção, eu aprendia muito com ele de teoria, mas você sentia... E ele, coitado, nem tinha, pela quantidade de alunos que todos os juízes passaram por ele, não tinha como, né? E aí eu pensei, juntamente até no mesmo curso que ele dava aula na época, eu falei, pô, vou tentar encaixar o curso de questões discursivas com correção, porque era a minha maior dificuldade. Eu falei, eu tenho que encarar esse bicho. Aí eu comecei, porque eu considerava a fase mais pesada. A fase de sentença, eu fiquei em poucas até na fase de sentença. E eu gostava, quando eu sentava para estudar sentença, eu acabava me sentindo realizado, porque era o que eu chegava mais próximo do cargo do juiz. Era a fase de sentença, aquela fase que eu escrevia, eu falei, cara, eu já estou sentenciando. E como eu era advogado, não era servidor, então eu não tinha aquela visão do poder judiciário, do juiz. Eu tinha só a visão do advogado. Então, sentenciar para mim, estudar para sentença, de uma certa forma, era algo que me dava prazer. E se você quer magistratura, você tem que pensar desse jeito também, porque às vezes eu já tive casos nesses 11, 12 anos de preparação, aluno, primeiro dia de aula, segundo dia de aula lá no cursinho, eu quero ser juiz, mas esse negócio de fazer sentença não é legal, eu não gosto. Aí eu já direcionei ele para o MPT, falei, estuda para o procurador de trabalho, para outra carreira, porque não tem jeito, você quer ser juiz, você vai fazer sentença. Uma vez, no começo, eu quero ser juiz do trabalho, mas olha, professor, já te falo, eu não gosto de ver gente, eu sou aquele meu bicho do mar, gosto de ficar, eu falei, amigão, então vai ser juiz federal, você vai julgar do gabinete, você vai julgar tese.
trabalhista é o povo, a gente vai lidar com a galera, você vai ver. Então, isso é importante também a todos os que estão acompanhando, você querer um cargo, nunca pelo status, nunca pelo dinheiro, mas querer um cargo pela vocação. Porque se você está caçando um concurso só pela grana, só pelo status, vai chegar um momento que o status e o dinheiro não serão mais suficientes. E aí você vai ser um frustrado, você vai se decepcionar, você vai ficar triste, vai ter problemas, então vai querer sair de licença. Então, procure o seu cargo, qualquer um que seja, mas por vocação. Por isso, de novo, parabenizo o Adson. Acompanhe exatamente trajetórias de juiz, escute um pouquinho o cargo que você quer. Na medida do possível, quando isso tudo passar, tenta, se você nunca foi, vai no fórum, vai ver a audiência trabalhista, como funciona. Se quer ser juiz criminal, vai num tribunal de júri, ver como funciona. Quer ser delegado, vai numa delegacia. Então, vale a pena você conhecer o cargo que você busca, não somente por dinheiro, por grana ou por status, porque senão você vai ser frustrado. E Marcos, a experiência que você teve de curso para a segunda fase foi com o FMB, né? Isso. Se não me engano. Isso. Eu acho que eu fui até aluno seu virtual. Sim. Não sei se eu já te disse isso. E eu acho que tem um antes e um depois desse curso seu. Depois que você ministrou esse curso, você passou algumas técnicas até avançadas e o pessoal replicou isso de uma maneira assustadora. E, inclusive eu, no livro e no material que eu tenho, que é o edital esquematizado, que a gente coloca aquela técnica lá de autotexto, que você falava bastante, você já tinha uma estrutura de resposta até interessante, né? Com uma breve introdução já do Instituto, né? Que a questão estava retratando. Aí você falava das correntes, né? Já deixava aquela argumentação mais exaustiva ali no corpo do texto, mas sempre fazendo referência a esses autotextos. Você até recomendava que tivesse um caderninho de autotextos, né? De um texto de 3 a 4 linhas ali do Instituto principal, para chegar na hora e você se recordar e fazer uma prova com mais confiança, né? Mais segurança. E no final você faria uma conclusão remetendo a um instituto similar, né, para colocar uma cereja do bolo. E isso foi fantástico. Se você puder falar um pouco a respeito dessa técnica, tem até perguntas sobre a segunda fase, se teria alguma dica. Tem alguma que você Exatamente, faz? fico feliz pela lembrança, exatamente. Era uma ideia que eu apanhei muito na prova discursiva na minha preparação, no sentido. E tive grandes professores, o Homero, como te falei, o professor Laray, Ricardo Laray, que é o desembargador no TRT-15, ele muito gentilmente, ele corrigia, ele olhava minhas questões, sem compromisso, assim, de cobrança, nada, ele olhava e dava as dicas e falava isso. E eu começava a assimilar. É o que eu sempre falo, o candidato para passar, se alguém acha que para virar juiz tem que ser gênio, tá errado. Não tem, não é o gênio que passa. O candidato que passa é quem? Aquele que sabe assimilar melhor a informação, que tem a humildade de querer aprender com as dicas de quem já passou, com os professores, de entender, de sentar o bumbum na cadeira e treinar. E é isso, eu penso que na discursiva, primeiro de tudo, quem está começando, tem muitos alunos às vezes que estão aqui, estão começando, estão pensando em se preparar para concurso. Uma questão discursiva para a magistratura é totalmente diferente do que você já escreveu para a sua preparação para a OAB, para a sua preparação para a faculdade. Totalmente diferente. Não adianta você simplesmente só acertar. Às vezes você fala isso para o aluno, não basta acertar. O aluno, mas peraí, professor, eu acertei. Você pode ter acertado e não passar. Não vai passar e nem passar de perto. Porque não adianta chegar lá, cabe a tutela antecipada de ofício? Sim, ponto. Pode ter acertado, mas não vai passar. Porque o examinador espera de você toda uma resposta bem elaborada. E aí que é a minha ideia. Você tem que fazer uma introdução, tem que abrir, pelo menos um parágrafo. Agora com limite de linhas, né? De agora, de uns anos para cá, tem limite. Então você tem que fazer um parágrafo mais enxuto, de 3 a 4 linhas mesmo. Aí depois na fundamentação, discorrer bem das correntes, se posicionar, vale a pena você se filiar, deixar claro já para mostrar convicção. E uma conclusão, como você bem me disse, que eu gosto de falar que é a cereja do bolo. Você já respondeu, já entregou para o examinador aquilo que você queria. Agora, na conclusão, você vai dar um algo a mais. Tá aqui, examinador, eu já falei tudo que você queria, mas olha essa cerejinha. Olha o meu link que eu fiz com as MPs, olha o link que eu fiz com o tema atual, com a pandemia. Eu te dei um algo a mais de 2, 3 linhas. Isso fica legal. Só você faz brilhar os olhos do examinador. Porque a grande verdade é assim, a diferença de uma nota 5, 5,5 para uma nota 6 de aprovado é mínima.
É um detalhe, é um olhar que o examinador bate e fala, pô, esse cara merece. E é um olhar que o examinador bate e fala, tá mais do mesmo, vai para aquela pilha grande lá de reprovados. Então tem que tentar trabalhar essa ideia. E você buscar, sim, um diferencial sempre. E é lógico, o treino vai te ajudar isso. E a ideia do autotexto é exatamente isso. Eu lembro quando eu comecei, logo no você falava autotexto, cara, mas de onde ele tá tirando? Que é isso, autotexto? Autotexto, eu já ouvi falar em sentença, o cara tá falando autotexto de prova discursiva. Exato. Mas a ideia é para quê? Para você, quando vem a pergunta, porque tem muitos temas que se repetem. Ainda que a pergunta não se repita, lógico, integral, mas aquele tema, greve, direitos fundamentais, responsabilidade civil, acidente de trabalho, o tema em si se repete. Se você já tem uma introdução preparada, treinada, a hora que chegar, você já sabe como começar. E pode acreditar que para uma prova da magistratura que tem uma pressão grande nas suas costas, você já saber como começar, você já está aliviando uns 30% dessa pressão. Porque você já se solta. Sim. É uma preocupação a menos. Você já tem uma ideia de fazer de introdução e já tem uma ideia geral de conclusão. E aí a fundamentação é com você. Então, vale muito a pena aí essa daí. E a minha preparação para a segunda fase foi totalmente embasada nessa estratégia, viu? Eu até te agradeço aí, porque eu tinha um arquivo até digital com, assim, eu acho que estava com mais de 100 tipos de introdução. Então, até hoje eu utilizo essas introduções, esses autotextos, para uma aula, para algum tipo de artigo, né? Porque são coisas ali que você vai sedimentando, vai construindo e você vai fixando. Isso que é interessante. Isso também é altamente estratégico. Por isso que eu falei que é uma revolução em termos de segunda fase, porque você trouxe a estratégia junto com o estudo de doutrina mais aprofundado. Eu nunca tinha ouvido o pessoal falar de um estudo mais, assim, pormenorizado, assim, de construção da resposta. Isso você já fez. E você tinha tanto essa estratégia, porque na época dos concursos regionais, não tanto no nacional, a gente respondia num papel ao maço, né? E você sempre recomendava, ó, deixa 2 a 3 linhas no final. Exato. Vai que você lembra de alguma coisa, né? E principalmente para a prova de sentença também. Você coloca, se esquece, dá tempo de voltar e catalogar aquilo, e sem fazer nenhum tipo de rasura. Isso aí é fantástico, é como se você estivesse digitando na prova, mas de forma manuscrita. E isso veio muito com você, com essa pegada, né, mais estrategista. E isso eu sempre recomendo para os meus alunos, aí logicamente fazendo referência a você, né, que essa questão do autotexto que eu coloco nos materiais foi inspirado nos seus ensinamentos. E Marcos, passando um pouquinho para a sentença, você teria alguma dica para essa fase? O que você acha que tem que ter como diferencial o candidato? Excelente, excelente. A sentença, a primeira coisa, é gostar da sentença, não adianta. Aquela você tem que gostar. Vai ser o seu trabalho. Então não tem que fazer sentença sofrendo. Não é aquela coisa, sentença é um martírio, não. Tem que fazer sentença já de coração aberto, porque vai ser o seu trabalho. Na sentença, que é um pouco de... A ideia muda, no sentido de que não dá para ficar filosofando, não, falar devagar, tentar encher sentença, você tem que decidir. Então, primeiro, você tem que já ter na sua cabeça a ideia o quê? Eu vou resolver esse problema, vou decidir. Então, sentença, você não vai ficar jogando corrente A, corrente B, sentença, você vai ser claro, você vai decidir. E pode parecer meio besta isso, mas te fala a realidade. Mais de 11 anos aí corrigindo sentença de aluno, muitas vezes eu vejo o aluno que escreve e não decide. Você tá de brincadeira? Não. O cara faz um tópico de horas extras e não tem a decisão clara. Sim. E o examinador quer. Então, por isso que eu sempre falo pro aluno, deixa claro sua decisão. Utilize parâmetros de juiz, utilize expressões de juiz. Lá você é o juiz. Já tive casos de aluno, professor, mas não vai parecer arrogância. Não, você é juiz. Eu lembro de um caso de um aluno que colocava assim, isso na fase oral. Eu treinei muito na fase oral, a gente vai falando na fase oral, mas só um parênteses, essa coisa de ficar com medo de querer ser juiz. Sim. Aí ele falava assim, quando fazia a pergunta, excelência, se for aprovado nesse concurso da magistratura, excelência, eu como juiz, excelência, se aprovado nesse concurso, falei, meu amigo, daqui a pouco você vai falar o quê? Se Padre Cícero me abençoar, se descer essa graça em mim, se isso... Aí não dá, você tem que... Na sentença, principalmente, você é o juiz. Você tem que decidir, tem que ser claro. E uma dica que eu dou para todos aí é o seguinte. Na sentença, em cada tópico, tomar muito cuidado com o famoso mini relatório.
de querer ficar. O reclamante pediu horas extras porque trabalhava das 8 até as 14. A reclamada em defesa. Isso você está perdendo tempo. Isso o examinador te deu. Você está enchendo linguiça de besteira, perdendo tempo. Você faz 2, 3 parágrafos grandes repetindo. E é o que eu falo para os alunos. Falo, meu conselho, troca esses 2 por um parágrafo só, com umas 2, 3 linhas, com uma pequena introdução. Não é não é prova discursiva, você não vai filosofar. Uma pequena introdução. O artigo 7º, inciso 13, trata da jornada de trabalho mínima, máxima de 8h44, se ultrapassar são devidas ao adicional de 50%. Pronto. Melhor do que o reclamante pediu aquilo, a reclamada pediu aquilo. Outra dica, lembrar de sempre destacar a prova produzida, a testemunha tal, a testemunha X, Y. Lembre disso, de mostrar que você leu a prova em si, né, a prova produzida, o juiz julga com base em provas, então lembre disso, de destacar essa prova. Não se preocupar só porque está na fase, agora estou na fase discursiva, eu vou falar bonito. Eu vou pegar um dicionário de sinônimo, vou usar só expressões. Não, nada disso. Você tem que usar um linguajar acessível. Lembra que o destinatário da sentença que é o jurisdicionado. Não é, você não vai fazer sentença para sair na Veja. Você vai sair na sentença para o João do caminhão, com todo respeito a ele, ler e saber. Ganhei ou perdi. É para ele a sentença, para o jurisdicionado. Ainda mais uma justiça do trabalho que tem o ius postulandi. Então tem que ficar atento quanto a isso também. E Marcos, voltando só um pouquinho em relação à primeira fase, você teria alguma dica? Você tem algum tipo de metodologia, de estratégia que você utilizou, especificamente para a primeira? Olha só, para a primeira fase, assim, não tem jeito, que a gente gosta de falar, é o estudo burro, né? Aquela leitura de lei seca, e você ficar atento nas pegadinhas da lei, sempre quando tiver salvo, quando tiver quantidade, aquela leitura de grifar mesmo o texto de lei. É um estudo que dá mais o trabalho braçal do que mental. Não adianta o estudo de primeira fase. É aquele estudo que você vai ter que ficar lendo a letra de lei seca mesmo, não adianta. Vale a pena montar um caderno legal. Então, para quem está começando, é sempre aconselhar fazer um curso geral, pelo menos uma vez, para você montar um caderno. Porque não adianta, você não vai com todo... É difícil, vou passar no concurso como? Vou abrir só todos os livros, vou abrir todas as leis. Sem seguir uma orientação de um professor, qualquer um que seja, é muito difícil. Dá para fazer? Dá. Só que você vai ralar muito mais. Porque os professores, o livro do Aço, nós professores, a gente sempre tenta te mostrar o caminho das pedras. Aquele caminho, não adianta. Por exemplo, você vai pegar lá, vou ficar lendo 10 vezes o capítulo de obrigações do Código Civil, meu irmão, você vai sofrer, cara. Você vai desistir da mais... Quero ler competências do Congresso, do Senado, do presidente da República. Você vai ficar maluco. Então, vale a pena você estudar, lendo a letra de lei, mas com o apoio também de, pelo menos uma vez, de um material didático, de um professor, de um resumo, de alguém para te dar um suporte, um caminho das pedras. E treinar a questão. Treinar, se possível, todo dia, umas 5, 10 questões objetivas. Treinar, que vale a pena. E Márcio, agora passando para a etapa de prova oral, como é que foi a sua experiência com prova oral? Você teve também algum tipo de estratégia, fez curso? Se puder compartilhar, a gente fica agradecido. Boa. O oral é o famoso Deus nos acuda, né? Aquela que você entrega para Deus ali. Eu falo que a pessoa sente nas 24 horas sensações assim que nunca, né? Eu, durante, além de ter sofrido com as minhas duas, né, que eu passei, eu fiz acompanhamento na época de fase oral, né? Durante muito tempo, depois eu cheguei a parar. Mas já vi muitas coisas acontecendo em tudo que é jeito nas 24 horas, de tudo que você pode imaginar. O dia da vontade de escrever um livro, né? As 24 horas do candidato na fase oral. Tudo que você pode imaginar que eu já presenciei na preparação, nos hotéis, fazendo acompanhamento, de reação de aluno, de aluna, de tudo. É uma preparação que o treino, você tem que treinar a falar, você tem que perder a inibição. E aí não adianta. Eu também acho que vale a pena você ter um professor, alguém que faça um simulado, ainda que você não tiver, faça com amigo, com alguém, colega de estudo, no escritório, mas tem que treinar para falar. Faz até com marido, esposa, tem que treinar a falar. Dá uma lista de perguntas, pede para te fazer, para você soltar. Você tem que falar, não adianta. Fica até a dica, para quem é mais tímido, vai soltando. Hoje tá até mais fácil com a tecnologia, você se filma. Você mesmo, lembra nos primeiros cursos, putz, era maior trabalho para montar. Sim. Tinha que pegar aquelas máquinas lá de fotográfico, só que elas filmavam direitinho, tinha que montar o tripé.
Hoje você tá ali com o seu celularzinho, você monta, você faz live para treinar com amigo, com amiga, você faz reunião no Zoom. Hoje tem como tudo, hoje tá muito mais fácil para você treinar a sua oratória, né, a sua fala. Mas tem que treinar, não adianta. E, Marcos, eu acho que tá dando interferência no seu fone aí. Quer ver? Será? Deixa eu ver. Agora deu uma esticada aqui. Acho que eu tava dobrando um pouco, vamos ver se melhora um pouco. Não tá, Tá dando um chiadinho assim. Eu acho que é do seu, eu acho que não é do meu, não. Não, mas enfim, eu acho que tá dando para ouvir. Dá para seguir? Dá para seguir. E você teria mais algum tipo de dica? Seria simulado, né? Fazer simulado, procurar, treinar, entendeu? E pensar que na fase oral, o examinador não vai te examinar somente pelo seu conteúdo, isso é fundamental, só pelo seu jurídico. Se você for ver, quem já acompanhou prova oral, as perguntas da fase oral não são aquelas perguntas mais cabeludas, não são aquelas perguntas de fim do mundo. O examinador vai te examinar muito mais a sua postura, a sua reação, para ver se você não tem juizite, se você não tem arrogância, se você não é mal educado, se você respeita a banca, respeita os examinadores, se você vai respeitar a advocacia, vai respeitar uma hierarquia, uma disciplina judiciária, na verdade, não é nenhuma hierarquia. Então, é examinado muito a sua postura do que o seu jurídico. Então, vale muito a pena. Teve uma pergunta aqui bacana, alguém perguntou, professor, você já viu juizite em aluno? Eu te digo, não é nem aluno, né? Infelizmente, tem seres humanos de tudo que é jeito. Você vê agora aquela pessoa no Fantástico, cidadão, não, engenheiro, não sei. Sim. Então, infelizmente, tem pessoas de tudo quanto é jeito, não nem aluno, aluna, juiz, juíza, são seres humanos. Pessoas que pecam, muitas vezes, em algumas atitudes. Isso tem. Como na vida, a gente encontra de tudo, né? Já tive que eu faço preparatório de fase oral, como o Anderson muito bem falou, preparatório de sentença, preparatório de questões. Nesses 11 anos preparando, já tive que chamar aluno de canto. Já tive que falar com o aluno, falar, cara, na boa, baixa a bola, você tá desrespeitando. Eu não ligo, eu sou um cara zero vaidade, não tenho esse tipo de ego. Mas a banca vai ter, a banca pode ter. Então eu já chamei aluno de canto e falei, cara, diminui, cara. Teve aluno que entendeu, passou, agradeceu depois. Teve aluno que nem voltou mais no curso, ficou de bico, achou. Aí passou, depois fez questão de mandar, ó, viu, eu passei. Tipo, só pra falar. Então, tem de tudo. A gente vê de tudo nesses 11 anos, nesse tempo todo de preparação. Mas, graças a Deus, eu sempre penso, as pessoas boas são sempre as que prevalecem. Eu tenho 1 milhão de experiências magníficas para meia dúzia de experiências tristes, então vale a pena, assim, a dedicação. E tem o estudo da banca também, que é essencial, não é? Ah, sim, putz, bem lembrado. Conhecer a banca, você tem que conhecer quem vai te examinar. Estudar a banca, saber o que eles pensam, o que eles já produziram. E não tem jeito, é do ser humano. O cara vai te perguntar coisas que ele gosta. O cara não vai te perguntar um tema que ele odeia. Ele vai perguntar do que ele gosta para poder te apertar. Então, por isso, tem que estudar banca, vale muito a pena. E Marcos, o pessoal pergunta bastante, você está lecionando atualmente algum curso específico para magistratura e MPT? Como é que é? Se você puder falar a respeito. Opa, claro, agradeço a oportunidade. Estou sim, eu sou professor no Damaso, e no Damaso eu tenho um curso específico de questões discursivas e sentença, no qual você pode fazer só de questões discursivas e sentença, no qual eu faço correção individualizada de todas as questões, de todas as sentenças. Eu mesmo não tenho professor tutor, não tenho estagiário, não tenho eu que corrijo de todos. Só para ter uma ideia, por semana são 4 questões e uma sentença. Toda semana, 4 questões e uma sentença. E o que eu faço? Eu debato essas 4 questões em aula, explico, debato, aprofundo o tema e resolvo a sentença também em aula, resolvo integralmente a sentença em aula. Depois, eu mando por e-mail o modelo de resposta das 4 perguntas e o modelo de resposta da sentença, redigido tudo por mim. Eu que faço, aquele modelo padrão como se fosse o da prova de concurso. Quem tiver interesse, só pode me adicionar no meu Instagram, @marcosescalercio, só mandar um direct para mim, eu já te encaminho o link. O Damaso também tem um curso preparatório grande, né, o geral, né, o preparatório para a magistratura do trabalho, com todas as disciplinas para a magistratura, magistratura e MPT. Então a galera quer fazer um curso completo com todas, internacional, penal, previdenciário, humanística, todas as disciplinas tem lá, é completo. E o aluno pode escolher, dá até para fazer o combo, quem quiser fazer o completo já com as questões de sentença.
Então é tudo pelo Damaso, eu sou professor para essa parte da mestratura exclusiva do Damaso. Então quem tiver interesse, só mandar mensagem que eu encaminho o link lá, já pode fazer matrícula. E vale a pena, né, amigo? Nós estamos acompanhando no sentido que a Justiça do Trabalho sempre foi grande, gigante, e vai crescer mais ainda. Porque está estourando de ações trabalhistas em razão da pandemia, né? Porque infelizmente está acontecendo muita coisa errada. Não que o empregador está fazendo na maldade, mas por falta de conhecimento, está mandando embora, fazendo coisa errada. E aí, por isso, vale a pena a preparação. E Marcos, essas aulas são semanais? Assim, as aulas sobre a prova de sentença e as questões discursivas, né? Você corrige e tem a aula, né? Que você vai explicar. Essas aulas são semanais? Isso, semanais. Aulas todas semanais. Online? Online, uma vez por semana. Dá 1h30 de questões discursivas, 1h30 de sentença toda semana. Toda semana. Que legal, é bom saber. Eu não tinha conhecimento desse curso. Não, sim, eu vou divulgar bastante. A gente valeu, sempre tem pergunta. Sempre tem pergunta para recomendar curso. E eu já fiz esse curso do Marcos, eu recomendo bastante. E tá aí, para quem tiver um interesse, também pode... Desculpa, então, é no formato semestral, então cada semestre são Cada semestre são novas questões e novas sentenças. Eu não repito sentença, não repito questão. Então, tem alunos que já faz comigo 1 ano, 2, até passar, porque eu não repito questão, exatamente para o aluno continuar treinando sempre. A cada semestre ele vai ter novas questões, a cada semestre ele vai ter novas sentenças para continuar estudando. E Marcos, passando para outra etapa aqui da live, falar um pouquinho da sua experiência como juiz, né? Eu sempre questiono a respeito da primeira audiência. Tem vários juízes aqui de diferentes gerações, diferentes regionais, né, que falam com certo carinho ou com uma certa peculiaridade a respeito dessa primeira audiência. Você tem alguma situação que foi inusitada, você estava nervoso, foi uma audiência tranquila? Essa primeira. Rapaz, né, minha primeira sentença eu estava tremendo mais do que não sei o quê. Mais do que eu fui no Rio de Janeiro, né, eu comecei minha carreira no Rio. A parte boa é que o carioca ele tem um jeito mais leve de ser, né? Então, eu não nego que os advogados auxiliaram bastante e eu fui bem sincero. Eu abri o jogo logo de cara. Abri para o meu secretário de audiência e falei, cara, minha primeira, o secretário foi parceiro e começou a audiência, eu dei bom dia. Eu falei, doutores, não sei se isso vai me ajudar ou prejudicar, mas eu vou ser sincero, a minha primeira audiência que eu faço, e os advogados foram muito gentis, não dá para negar. Foram cortês, foi bacana, não deu acordo na primeira, não teve jeito, mas foi leve, foi só uma testemunha, eles bem bacana, não tentaram ser agressivos, bem respeitão. Da primeira audiência eu não tenho medo, assim, tremi muito, fiquei com muito medo, receio, mas eu já cheguei logo abaixando a guarda, deixando claro minha experiência e fui muito bem recebido quanto a isso. Eu lembro da minha primeira sentença, quando eu dei a sentença, primeira sentença, todo dia eu entrava para ver se tinha entrado embargo de declaração. E aí, eu lembro que deu o 4º dia do entrou embargos, entrou acordo. Fizeram acordo com base na minha sentença. Fiquei todo contente. Eu falei, caraca, meu, eu nasci para isso, olha só. A minha sentença gerou um acordo entre as partes. Mas só primeiro, o resto só tomou, depois só ED, só RO, né? Mas foi engraçado. E você tem algum caso engraçado que você passou, alguma peculiaridade, seja em audiência, seja quando foi prolatar a sentença? Teve, cara. Eu lembro uma vez, mais de uma, né? Eu lembro de um caso, nunca me esqueço, era uma banda de reggae, até meio conhecidinha, e entrou o baixista, tava processando a banda, o vocalista, tudo naquele estilo reggae nice, sabe? Todo mundo cabeleiro. Aí entrou a testemunha, também no maior estilo reggae. Aí eu fui começar a fazer a pergunta, a testemunha falou, excelência, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. A testemunha levantou, falou, excelência, eu sou amigão do reclamante e sou amigão do dono da banda. Todo mundo aqui é amigo, a gente já fez várias viagens juntos. Lembra aquela viagem? Excelência, você sabe que viagem eu tô falando, né, excelência? Não é aquela viagem, é aquela... Vamos parar com isso, parem de brigar, vamos fazer acordo. Aí todo mundo começou a dar risada e o pior que saiu acordo até. O cara, a testemunha, motivou a galera a fazer acordo. Eu não sabia se eu ria, se dava bronca pra testemunha. Sim. E tem um segundo episódio que esse... E assim, tocaram música lá na hora ou não? Não, fizeram, eu falei, agora faz uma batucadinha. Eles cantaram lá. Mas foi muito... E uma segunda situação que eu deveria ter tirado foto, porque eu conto isso em palestra, o pessoal acha que é lorota.
Eu fiz o pregão, eu chamei a testemunha, aqui em São Paulo foi essa segunda situação. Entrou a testemunha, olha que eu olho pra testemunha, ela tava com uma camiseta escrita assim, tem um corno me olhando. Aquelas camisetas, tudo desenhado, eu olhei pra aquela testemunha e falei, cara, e agora? Eu vou dar bronca. Eu olhei pra testemunha, acho que a pessoa colocar aquela camiseta que ela tinha, eu comecei a dar risada, eu falei, ó, meu amigo, sorte que eu falei, meu amigo, não sei se eu tô sendo corno, não sou, mas a camiseta não sei se é pra mim não, mas vou continuar te olhando. Aí o pessoal descontraiu, deu risada. Nem sei se foi proposital ou não, mas eu lembro que eu devia ter tirado foto da testemunha. O pessoal tá falando que o processo da injeção, não sei se é um aluno seu. Não, Não, né? não. Enfim, falando processo da injeção, não sei. Enfim, ô Marcos, e algum caso emblemático, se você teve orgulho de atuar, que foi uma decisão bem importante, que teve uma repercussão que você não imaginava o tamanho dela? Ah, cara, já tive ação civil pública envolvendo cooperativa, eu lembro, que foi uma situação peculiar, que olha só, era uma fraude, mas os trabalhadores estavam bem, não enganados, né, mas bem ludibriados pelo tomador, que o patrão fez? Eram tipo 50 cooperados, ele levou 50 cooperados para audiência. O Ministério Público entrou com uma ação, aí para tentar pressionar, levaram 50 cooperados para falar, não, nós queremos ser cooperados, nós somos cooperados. Mas era uma fraude nítida, entendeu? Então era uma situação de pressão que tinha 50 pessoas lá querendo manter um regime jurídico fraudulento, não porque eles estavam mais por necessidade, era uma situação bem peculiar, eu lembro disso, mas aí mantive a decisão, dei o vínculo, tudo, e ali é aquela ideia, você tem que seguir a lei, ainda que seja uma situação peculiar como essa. Já teve caso eu lembro um caso uma vez pesado, cara, da empresa de trem aqui, esqueci o nome, até fugiu, de um cara que atropelou um outro companheiro de trabalho com o trem, passou por cima, assim. E a empresa trouxe o motorista que atropelou. Começou o depoimento, e quem entrou com a ação foi a viúva, né? Começou o depoimento, o maquinista que atropelou levantou, olhou pra viúva e falou assim, eu te imploro o seu perdão, peço desculpa, começou a chorar, cara. Nossa, eu não aguentei, eu também sou super chorão, comecei todo a chorar ali. E foi uma tragédia mesmo, porque o cara tinha descido para ver um problema no trem, no que ele desceu, o outro não conseguiu frear, foi uma coisa meio absurda, bem pesada, né? Então, eu lembro dessa audiência como nunca. Eu sempre falo, aí dali eu aprendi uma coisa, era começo de carreira, eu tava tipo uns 2 anos em São Paulo, toda vez que eu pego acidente do trabalho fatal, eu converso com a viúva, com o filho, com o herdeiro, antes de começar a audiência, eu pergunto se ele quer ou não quer prosseguir na audiência. Eu falo, ó, a sua presença é liberada, você não precisa estar aqui, eu não vou te ouvir, porque aqui vamos debater o que aconteceu com seu marido, com seu pai, não é uma situação leve, então você está dispensada. Você quer ficar, pode ficar, mas se não quer, eu já consegui nem sua presença, quer dar uma volta, depois voltar. Então, dali eu tive com isso, eu tive essa situação que eu lembro como hoje, que foi pesada, foi bem complicado. Sabe, na minha experiência, eu geralmente presto uma homenagem, ou no começo ou no final, para quem faleceu ali, porque legal, são audiências bem carregadas de emoção, e é difícil você ficar voltando no contexto, quem teve culpa ou não, numa fatalidade, né? Aí geralmente eu vejo alguma poesia, alguma palavra mesmo, sabe, para acalentar mais essa dor, né? Que é bem complicado. Mas é isso, lidar com a magistratura do trabalho é vivenciar essas emoções humanas no dia a dia, né? Você tem que gostar de pessoas, né? Como você bem disse no começo. E Marcos, passando aqui para um outro momento, você tem alguns livros aí publicados, né? De diversos assuntos. E quais são os mais atualizados que você pode dar uma palhinha para a gente aí, para quem tiver interesse? Olha só, tem o do audiência trabalhista, prática de audiência trabalhista, é um bem legal que eu procurei colocar diversas situações inusitadas, pela editora LTR, tem de ônus de prova, tem de petição inicial, tem de férias, tem uma CLT feita, organizada juntamente com o senhor Leone, do Damaso, tá bem legal, bem didática, para essa não dá para usar na prova do concurso, porque o que nós fizemos? Colocamos os textos das súmulas embaixo de cada artigo. Essa é mais para você estudar em casa do que levar para a prova. Tá? Eu tenho um livro de súmulas OJ separadas por tema, esse sim,
vale a pena você ter para estudar também, você pode ir lá ler, para levar para o dia da prova. Eu fiz 2 livros, e agora para essa do MPT ajudou muita gente. Eu tenho as NRs do saudoso Ministério da Trabalho, né, da Secretaria, separadas de forma temática, tudo legal. seca, né? Sem comentários, seca, mas separadas de forma temática para te facilitar. E as convenções da OIT. Essa que o pessoal usou bastante na prova do MPT e vai levar agora para a prova discursiva também do MPT, são as convenções da OIT, também separadas por tema, de forma temática, e te facilita o manuseio também. São 2 livros que você pode levar no dia da prova, que não tem entendimento, porque são só legislação, tudo seco, sem comentários, que te permite, no dia da prova, consultar. E Marcos, passando aqui rapidamente para 2 perguntas que até chamaram a atenção. Uma foi do Iago, que já é um seguidor já assíduo, meu, eu acho que seu também. Ele perguntou como é que você conciliava a advocacia com os estudos. Você até falou, deu uma pincelada, né, rapidamente, umas 4 horas líquidas aí por dia, mas como é que você fazia? Porque rotina de advogado é bem cansativa e até extrapola aquele tempo ali só no escritório, né? Você leva até serviço para casa, né? Exato, exato. Era assim, eu vou ser bem sincero, ali eu não nego que o lado virginiano ajudou, de ser organizado, metódico. Eu fui muito metódico, assim, como nunca na vida. Eu ficava com o relógio do lado. Não nego que na época eu deixei de ganhar dinheiro na advocacia porque eu abria mão de clientes, abria mão de trabalho, porque eu pensava assim, o quanto que eu preciso para estudar, quanto que eu vou precisar para manter meus estudos. Vou dar um exemplo, 2.000, 3.000, eu não preciso mais do que isso, então eu não vou ganhar mais do que isso. Então eu vou recusar, fazer muita parceria com colegas. Eu lembro, só para concluir, na parte final, tipo, eu tava já chegando sentença direto, eu fui chamado para uma entrevista no Mascaro Advogados, do saudoso professor Amaury Mascaro. Eu fiz a entrevista com o próprio professor Amaury. E fiz uma baita entrevista com ele, foi uma lição de vida, né, que ele me deu naquela entrevista, até foi bem legal. E eu lembro que, beleza, saiu o resultado de uma sentença que eu estava esperando, ele me ligou falando que eu tinha passado no processo seletivo. Ali foi tipo, sabe aquela coisa, e agora? Pô, a Amaury Mascaro te ligando para trabalhar, e era para trabalhar no consultivo, direto com ele, e saiu o resultado de uma aprovação. Tipo aquela coisa, o que eu faço? Eu sabia que se eu fosse lá é um outro nível de advocacia, é um nível de advocacia mais elevado, né? Ali era uma dedicação mais exclusiva. E ali eu tive que escolher, eu falei, olha, falei, professor Amaury, o senhor foi juiz, sabe como vai ser difícil essa minha escolha, vai entender minha escolha, sabe que o meu coração tá apertado, mas nesse momento eu vou seguir meu sonho. Eu posso me arrepender daqui 1 mês se eu não conseguir essa aprovação, mas eu vou... Ele, na hora, falou palavras bonitas, foi muito gentil, e ali eu segui a magistratura e deu certo, ainda bem. Você fez uma escolha, então. Foi uma escolha íntima, pessoal ali, já com um objetivo maior que a da magistratura, né? Por isso que você conseguiu conciliar. Eu entendi a sua estratégia. Exato. E mais uma pergunta aqui, para abusar um pouquinho do seu tempo. Eu acho que a Miranda, uma seguidora, ela passou aqui rapidamente, ela falou que tem 42 anos. Excelente pergunta. E se é velha ou não para prestar concurso. Eu já até abordei isso em outras lives, mas eu queria saber o seu posicionamento, o que você pensa a respeito. Olha só, Miranda, não por a gente ser trabalhista, mas se tem uma coisa que a magistratura do trabalho não tem, é preconceito. Então, você nunca vai ter, você que escolhe a área trabalhista, e aqui a gente fala ainda de forma triste, porque tem TJ que tem preconceito por ser mulher, tem TJ que tem preconceito por questão de idade. Na magistratura do trabalho, graças a Deus, não temos. Então, já tive alunos aprovados com 51 anos, nunca me tive aluno aprovado com 51, aluno aprovado com 49. Então, não tem essa. Enquanto você está dentro da lei, ou seja, até chegar a idade da aposentadoria compulsória, você pode passar, você pode entrar. E eu vou ser bem sério, quando eu estudava, eu pensava assim, só tem uma coisa que vai me tirar do estudo, a aposentadoria compulsória. Eu vou estudar até essa idade, até quando chegar, quando fala, olha, agora dentro da lei você não pode mais passar. Então, esquece esse negócio de idade, 47, a outra colega falou, vai fundo, já dando, dá para passar. E te falo, os alunos aprovados, ainda que tenham 48, 45, eles são realizados igual aluno aprovado. Eu passei com 28. Sim. Eu passei com 28, mas no meu concurso tinha colegas mais velhos, com 44, 45, então não tem essa não. Pega firme que vai valer a pena.
Com certeza. E traz um ingrediente a mais para a magistratura, uma experiência que é incomparável com uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Uma pessoa que tem uma carreira ali na advocacia, militante, que tem uma ampla experiência, isso aí faz incrementar a prestação jurisdicional. E tem que persistir sim. Igual a Simone está falando, até os 65 dá para mim. E persista mesmo. Esse que é o caminho. Se é o seu sonho, vá em frente e tenha ajuda, a nossa ajuda aqui. Quem sabe é só mandar uma mensagem que a gente está à disposição. E para aproveitar a grande audiência desse fenômeno aqui, do Marcos Calesso, lembrando que eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu tenho um livro pela editora Juspod, que ele citou, que inclusive eu faço menção ao Marcos Calesso, que era um juiz vocacionado, já todo mundo já sabe, tem esse conhecimento. E para quem tiver interesse, é um livro pela Juspod, que ele é da coleção Aprovados. É só entrar no site da Juspod. Meu nome, eu já te falei que é bem complicado, mas uma vez que aprende, nunca mais esquece. Então, se você joga Wagson no Google, é o único que vai aparecer, Juiz do Trabalho, vai estar o link da editora Juspod e também o meu blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. E, Marcos, a gente está passando aqui de 51 minutos e passou muito rápido, é um papo bem leve, descontraído. Sei que você já tem um outro compromisso, uma outra live, o pessoal já deve estar aí torcendo o nariz para te chamar, mas eu gostaria de aproveitar só mais um pouquinho do seu tempo para fechar aqui com chave de ouro. A gente deixa geralmente uma mensagem final para quem tem esse interesse da carreira da magistratura, né? Realmente a gente está passando por um período de entre-safra, não tem uma perspectiva real e concreta de um novo concurso. Tem alguns debates em relação à volta dos concursos regionais, mas é uma perspectiva que não tem ainda não está sólida, né? A gente isso está sendo debatido, tem uma lista de espera do concurso nacional ainda para ser nomeado. Quem sabe o retorno dos nacionais, né? Porque ficou facultativa a questão do concurso, aliás, o retorno dos concursos regionais, porque ficou facultativo o nacional. Mas o que eu queria de você é essa mensagem de motivação para quem tem esse sonho ainda vivo, para permanecer nesse intento. E muito obrigado pelo tempo e pelas palavras, viu? Você é um magistrado aí leve, dá exemplo aí para a magistratura do trabalho que nos orgulha bastante, viu? E estou sempre à disposição. Valeu, Agson, obrigado, agradeço. Alguns perguntaram, professor, lista de livros, só mandar um direct, eu tenho um e-mail que eu faço toda uma orientação, inclusive tem seu livro na lista que eu indico, viu, cara? Que legal. Tem, seu livro é completo para preparação. Galera, é acreditar no sonho, não desistir. Todo mundo aqui tem capacidade de passar, todo mundo, e olha que eu não conheço todo mundo que tá aqui, mas pode acreditar que tem, porque eu sei que é só dedicar, você não tem que ser o melhor, não tem que ser o mais inteligente, você não tem que ser o mais bonito, o mais rico, o mais magro, o mais gordo, o mais novo, o mais velho, não. Você tem que ser o quê? O mais dedicado. E se você tem saúde, você tem condições de ter dedicação. Então, aproveita isso, aproveita essa oportunidade. Os concursos irão voltar. A Justiça do Trabalho cada vez mais está precisando de magistrados, vai precisar. Tá? Então, bora se dedicar, bora ralar aí que vai valer a pena, precisando de mim. Estou à disposição, só adicionar lá no @MarcosScalercio, só mandar um direct. Quero dicas para a magistratura, que eu já te encaminho um e-mail bem bacana. E, Agson, parabéns aí pelo seu projeto. Não nego que eu estava ansioso de ser convidado. Fico feliz. Aí que legal, cara, que legal. Porque eu estava acompanhando, estava vendo. É uma coisa que falta. Todo mundo fazendo um monte de live. Só de agora eu vou ter uma live de MP junto com o meu amigo Leone. Mas falta lives assim, de motivação, de coisas boas. Sim. E você está de parabéns aí por esse projeto. Grandes pessoas passaram e fiquei honrado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado mesmo. Ótimo. Muito obrigado, viu? Para quem estava perguntando, essa live vai ficar disponível no meu Instagram, que é @VagsonFilho. E também no blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Foi uma satisfação muito grande falar com você, viu? Quem sabe a gente tem mais futuras parcerias aí pela frente. Eu estou à disposição. Manda um abraço para o Leone também. Fechou. Valeu, obrigado, Agson. Obrigado, um abração. Grande abraço. Tchau, tchau.